Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que gosta de humanas, que gosta de livros, você que é estudante. Nós estamos fazendo a análise do livro do professor pesquisador e historiador Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Hoje nós estamos aí no capítulo 32 e o título Uma Hipótese, tá? Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist para ver as aulas anteriores, para saber do que se trata, tá bom? Nas discussões com seus contemporâneos, né, com seus conterrâneos, Menoque fazia afirmações muito mais impetuosas. Quando ele perguntava quem é esse tal Deus, é uma tradição da escritura que o inventou para nos enganar. Se fosse Deus, ele se mostraria. Observa que ele faz uma pergunta e ele mesmo já tem uma resposta pronta para ele. Quem é que vocês pensam que seja Deus? Deus não é nada, além de um pequeno sopro e tudo mais que o homem imagina. O que é o Espírito Santo? Não se vê esse tal Espírito Santo. Então ele ataca todos os conceitos e preceitos que a Igreja Católica impôs como regra e padrão a ser seguido. E aí daquele que questionasse ou que fosse contra as ideias da Igreja Católica na Idade Média. No entanto, quando lhe repetiram essas palavras durante o processo, Menóquio ele exclamou indignado quando ele se defendia dessas acusações. Nunca se encontrará quem afirme que eu tenha dito que o Espírito Santo não existe. Pelo contrário, minha maior fé nesse mundo está justamente no Espírito Santo e na palavra do Altíssimo Deus que ilumina o mundo todo. Observe o contraste. Com base em tudo que já vemos aqui, entre os testemunhos dos habitantes de Monte Reale, onde Menóquio vivia, e os autos do processo. Então são contrastes até flagrantes. Tentou-se resolvê-lo atribuindo as confissões de Menóquio ao medo, ao desejo de se ver livre da condenação do Santo Ofício, e destacamos algumas palavras, alguns indícios, onde o verdadeiro Menóquio seria aquele que rodava pelas ruas de Monte Reale negando a existência de Deus. O outro, o Menóquio do processo, seria então um disfarce. Porém, essa suposição se choca com uma dificuldade substancial. Se Menóquio quisesse realmente esconder dos juízes os aspectos mais radicais de seu pensamento, por que insistia tanto na afirmação da moralidade da alma? Ou da mortalidade da alma, melhor dizendo? Por que continuava irredutível, negando a divindade de Cristo? Na verdade, afora algumas reticências ocasionais no primeiro interrogatório, o comportamento de Menóquio durante o processo parece guiado por qualquer coisa, menos pela prudência ou simulação. Tentemos agora formular uma hipótese diversa, seguindo as pistas oferecidas pelas próprias declarações de Menóquio. Ele apresentava aos concidadãos ignorantes uma versão simplificada, esotérica de suas ideias. Quando ele dizia, se pudesse falar, falaria, mas não quero falar. A versão mais complexa, a versão mais esotérica, era entretanto reservada para as autoridades religiosas e seculares. E elas desejavam com ardor se dirigir. Eu disse, declarou aos juízes de Portugal, que se me fosse permitido a graça de falar diante de um papa, de um rei ou príncipe que me ouvisse, diria muitas coisas, e se depois me matasse, não me incomodaria. A exposição mais complexa das ideias de Menóquio deve, portanto, ser buscada justamente em suas declarações durante o processo, já que as acusações e os testemunhos poderiam ser falsos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber explicar como Menóquio conseguia fazer aquele discurso
aparentemente contraditório aos habitantes de Monte Reale. Infelizmente, a única solução que podemos propor é dessa vez puramente conjectural. Menóquio ele poderia, ou se ele tivesse conhecido de forma indireta, o seguinte livro, o De Trinitatis Errobilus. Esse livro escrito por Servetti, ou então que houvesse lido a desaparecida tradução italiana introduzida na Itália por volta de 1550 por Giorgio Filaletto, conhecido como Turca ou Turqueto. Com certeza trata-se de uma conjectura arriscada, né? Já que o texto é muito complexo, repleto de termos filosóficos e teológicos, infinitamente mais difícil do que os livros lidos por Menóquio, mas também não seja impossível encontrar algum eco dessa obra mais débil e deformada, quase inaudível, nos discursos de Menóquio. No centro da primeira obra de Servetti está a reivindicação da plena humanidade de Cristo, humanidade deificada através do Espírito Santo, né? No primeiro interrogatório, Menóquio ele afirma: minha dúvida é de que Cristo não tivesse sido Deus, mas um profeta qualquer, um homem de bem, que Deus mandou para pregar nesse mundo. E em seguida ele precisou: eu acredito que seja homem como nós, nascido como um homem e de uma mulher como nós, e que não tinha nada além do que recebera do homem e da mulher, mas é bem verdade que Deus mandara o Espírito Santo escolhê-lo como seu filho. Mas o que era para Servetti o Espírito Santo? Ele começou enumerando os vários significados atribuídos a essa expressão pelas Escrituras, pois por Espírito Santo entendia ora o próprio Deus, ora um anjo, ora o espírito do homem, concebido ou como um certo instinto, ou a natureza divina da alma, ou o impulso da mente, ou do hálito, embora às vezes se note a diferença entre sopro e espírito. E alguns outros nada mais entenda como Espírito Santo que o uso correto da inteligência e da razão humana. A mesma pluralidade de significados é encontrada quase que exatamente nas confissões do Menóquio. Quando ele dizia, acredito seja Deus, é aquele anjo ao qual Deus deu a sua vontade. Eu penso que o Senhor Deus nos tenha dado o livre-arbítrio e o Espírito Santo no corpo. Acredito que o Espírito venha de Deus e seja aquilo que, quando devemos fazer alguma coisa, nos inspira a fazê-la de tal ou tal maneira, ou então nos inspira o contrário, de não fazê-la. Essa discussão terminológica de Servetti destinava-se a demonstrar a inexistência do Espírito Santo como pessoa distinta do Pai. Como se o Espírito Santo designasse não algo separado, mas uma atividade de Deus, uma energia ou inspiração do poder de Deus. O pressuposto do seu panteísmo era a tese da presença operante do Espírito Santo no homem e em toda a realidade. Escreveu lembrando-se da época na qual ainda ele estava ligado aos erros dos filósofos. Ao falar do Espírito de Deus, era suficiente para eu compreender que a terceira pessoa era um tipo de ângulo. Mas agora sei que ele próprio disse, sou um Deus próximo, não um Deus distante. Agora sei que o Espírito universal de Deus enche a terra, abarca todas as coisas e produz virtude em cada homem, como o profeta ele proclamaria. Ó Senhor, onde encontro o teu Espírito? Não há lugar acima ou embaixo sem o Espírito de Deus. Quem é que vocês pensam que seja Deus? Tudo o que se vê é Deus. E a Menóquio repetindo aos concidadãos, o céu, a terra, o mar, o ar, o abismo, o inferno, tudo é Deus. Para demolir o sistema filosófico e teológico que durava havia mais de um milênio, Servetti usara todos os instrumentos disponíveis. Ele usou o grego, o hebraico, a filosofia da Vala e a Cabala, o materialismo do Tertuliano e o nominalismo de Ockham, a teoria e a medicina. Na ânsia de se desfazer os acréscimos que se haviam acumulado em torno da palavra espírito, acabou por trazer à luz a etimologia original, a diferença entre espíritos, flatos, ventos.
parece-lhe naquele momento convencional. Ligado ao uso linguístico entre o espírito e o sopro, existe uma profunda analogia, onde tudo que é feito pelo poder de Deus, dizemos que é feito por força do seu sopro e de sua inspiração, pois não se pode pronunciar uma palavra sem o sopro do Espírito. Da mesma forma como se não podemos pronunciar uma palavra sem a respiração, e por isso se fala no espírito da boca e espírito dos lábios, afirmo, pois, que o próprio Deus é o nosso espírito que reside em nós, e isso é o Espírito Santo em nós. Fora do homem não existe nenhum Espírito Santo, e Menóquio, ele defende: quem é que vocês pensam que sejam Deus? Deus não é nada além de um pequeno sopro, o ar é Deus, nós somos Deus. Acredito que o Espírito Santo esteja em todos os homens. O que é o Espírito Santo? Não se vê se tal Espírito Santo, porque ele está em todo lugar de uma forma invisível. Evidentemente, a distância entre as palavras do médico espanhol e as do moleiro friuliano, ela é enorme. Por outro lado, sabe-se que na Itália do século XVI, os escritos de Servetti tinham ampla circulação, e não só entre pessoas cultas. Talvez a Confissão de Menóquio dê alguma indicação sobre o modo como esses escritos pudessem ser lidos, entendidos e subentendidos e até mesmo praticados. Essa hipótese ela permitiria resolver o contraste entre os testemunhos dos habitantes de Monterreal e os autos do processo. Entre eles, existiria não uma contradição, mas uma deliberada diferença de níveis. Nas impetuosas definições que Menóquio lançava aos concidadãos, seria preciso ver a tentativa consciente de traduzir as abstrusas concepções de Servetti como ele as compreendera, numa forma acessível a interlocutores ignorantes. A exposição da doutrina em toda a sua complexidade ele reservava para outros, por exemplo, ao Papa, a reis, a príncipes, já que eram tidos como os mais esclarecidos, ou na fala de alguém melhor, que seria o inquisidor de Aquileia e o magistrado de Portuguaro. Então, entre o Menóquio que foi acusado e o Menóquio que está diante do tribunal da Santa Inquisição, existe um contraste, levando em conta que a Inquisição ela não servia para provar a inocência, mas a culpa, e onde todos temiam o tribunal da Santa Inquisição e que qualquer pessoa poderia denunciar um possível, um suposto infrator. Então a pessoa como Menóquio, altamente esclarecida, desprendido dos dogmas católicos e dos padrões sociais, uma pessoa que era tida como agitador, obviamente seria um alvo da sociedade, e essa sociedade utilizaria as amplas engrenagens que a Igreja Católica dava para punição, acusação e controle. Essa população incomodada com essa pessoa poderia muito bem fazer lá suas denúncias. E a Igreja Católica, como queria defender e proteger ou reconquistar espaço perdido, iria agir prontamente. Então, turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Assim sendo, considere se tornar inscrito do nosso canal. Compartilhe os conteúdos do canal. Aqui não tratamos só de análise de livros, mas temos também conteúdos de história, de filosofia, sociologia, geografia, matemática básica e inglês, que são requisitos do currículo escolar. Tá? Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Deixe seu like, compartilhe nossos conteúdos. Fique ligado, pois aqui constantemente novas videoaulas. E vamos continuar aí até o final da análise do livro O Queijo e os Vermes. Fiquem todos bem e até uma próxima.